Boa noite. Quando eu peguei esse tema, eu já falei algumas vezes aqui na igreja, tem alguns vídeos aí para quem quiser ouvir sobre ideologia de gênero, sobre identidade de gênero. E eu fiquei pensando, pai, eu quero aprender mais, né? Não quero pegar nenhum estudo que eu fiz, que a gente também trabalha com casais. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Como Deus é maravilhoso. Quando Ele pensou na sexualidade, e eu tenho certeza que eu não vou alcançar o que Ele começou a me ensinar a mais. Eu estou dizendo, eu vou alcançar de passar para vocês, mas eu quero que fique a sede. E que no ano que vem a gente possa se aprofundar mais. Porque quando a gente pensa em sexualidade, a gente olha o mundo, dá uma pane, né? Não é verdade? Dá um desespero de como lidar com as nossas famílias, de como proteger, de como ensinar. Mas o Senhor é um Deus que coloca ordem. E Ele é um Deus de ordem, de organização. E que a gente possa, nessa noite, começar esse processo. Porque meu desejo hoje era estudar só a parte histórica com vocês. E então você vai vendo por que pensamos o que pensamos hoje. Né? Porque teve muitos pensadores que influenciaram fortemente o nosso pensamento e o pensamento da igreja. E às vezes a gente não sabe isso, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa em Agostinho, Agostinho foi um pensador, um filósofo, um cristão, que antes dele se converter, ele foi muito promíscuo. Então, quando ele se converteu, ele foi para o outro extremo. E ele impactou a igreja no pensamento sobre sexualidade por 15 séculos, gente. Não é pouca coisa. Até que viesse Tomás de Aquino, que desse uma flexibilizada na coisa. Então, para vocês terem noção, Agostinho ele dizia que sexo era para ser feito só para a procriação. Certo? E que, no caso de um dos cônjuges estiverem se abrasando e pensando em infidelidade, o outro podia ajudar o outro no desejo dele, na concupiscência dele, né? E que daí é assim, quem estava com desejo e o outro supria para o outro não pecar, saindo fora do casamento ou pensando coisas ruins fora do casamento, não pecava. Aquele que ajudava o outro cônjuge. Mas o cônjuge que estava com a concupiscência tinha um pecado venial. Aí eu comecei a ler isso para o Marinho, né? Aí ele virou para mim e falou assim, quem que vai pecar hoje aqui em casa? Né? Tipo assim, quem que está com a concupiscência aqui para o outro satisfazer, né? Porque, gente, vocês entendem que é um pensamento que vem de uma pessoa por causa toda de uma questão filosófica que ele vem embasando, né? De que a matéria era má e o espírito era bom. Então, tudo isso tem a ver hoje. E vocês entendem que isso não dá para falar numa hora e para falar com esse tema de sexo na família, mas eu quero que vocês saibam que é legal a gente entender um pouco da história, do porquê que pensamos. Por que as nossas avós diziam para a gente que, graças a Deus, eu estou livre disso. Né, o marido morria, então ela não ia ter mais relação sexual, e ela falava, estou livre disso. Como se aquilo fosse horrível para uma mulher gostar da sexualidade. E eu vou contar para vocês. Há estatística de mulheres que se dizem gostar de sexo é 15% só. Então, se você tem uma que gosta, aproveita. Aproveita, porque você está numa estatística pequena. Mas outra coisa que a gente sabe é que Deus pode ensinar a gente a gostar. Tem um processo de cura, de aprendizado, de crescimento entre o casal. Então, nós estamos aqui em pessoas adultas, né? E a gente pode falar como gente grande. Né? Não é minha missão falar sobre sexo no casamento, hoje, é na família. Né? E quando a gente pensa nisso, e pensando na construção, a gente constrói sexualidade na nossa família
todo o tempo, gente. Na forma como você senta, na forma como você se dirige um para o outro, você está contando como que mulher trata homem, como que, quando o casal fecha a porta do quarto à noite, passa uma mensagem para os filhos que algo acontece lá dentro. E nasce na criança o primeiro desejo assim, de solidão. E lá dentro dele nasce uma coisa que ele pensa que um dia eu também preciso procurar alguém. Isso é saúde, gente. Então, criança não dorme na cama com os pais. Certo? Criança dorme no quarto dele para ficar solitário e desejar alguém na vida dele. Isso é saúde emocional. Então, nunca pode dormir na cama? Sim. Um dia está com febre, um dia está com medo, mas não que seja uma rotina, né? Então, a nossa meta mais importante como família, gente, é a educação sexual. Porque de forma que é mudar o caráter dos nossos filhos, de modo que na esfera sexual, bem como em todas as esferas das suas vidas, eles ou elas glorificarão a Deus pelas escolhas e ações que tomarão e pela própria natureza do caráter que manifesta em tudo na vida. Né? Então, ao tratar dessas questões de sexualidade, nós somos desafiados a examinar os nossos próprios pensamentos quanto à sexualidade. Então, vou fazer algumas perguntas para vocês. Aí, depois, vocês respondem aí uns para os outros ou pensam, para vocês pensarem um pouco. Né? Então, quais eram as atitudes dos seus pais quanto à sexualidade na sua casa? Como que era a nudez na sua casa? Né? Então, tem famílias que todo mundo anda nu dentro da casa. Tem família que ninguém nunca viu nada de nudez. Né? Tem bastante privacidade, outras casas, pouca privacidade. O que seus pais pareciam comunicar com o corpo humano deles? Vocês entendem que tudo é comunicação? E isso é uma coisa importante da gente pensar, né? Eles se sentiam confortáveis ou em pânico diante de qualquer conversa sobre sexualidade. Quando eu era pequena, na nossa família, e eu chegava e as mulheres estavam conversando alguma coisa sobre sexualidade, e elas falavam assim, chegou gente descalço no lugar. Eu acho que era tipo assim, uma fala, um sinal, né? Ó, chegou gente que não pode ouvir o que a gente está falando. Então, o que a gente pensava? Nossa, deve ser alguma coisa, né? Porque tudo que é segredo, a imaginação vai onde quer. Por isso que é ruim ter segredo com criança, né? Então, você está lembrado, se você se sentia por ser menino ou menina, o que você sentia de ser menino ou menina? Encantado, envergonhado, culpado, desapontado, orgulhoso? Você estava ok com a sua sexualidade? Porque nós estamos vivendo uma crise, gente. As crianças estão sofrendo por coisas que elas não precisariam sofrer, porque elas estão sendo expostas a dúvidas que nós não tivemos, porque alguém pergunta para ela se ela é menina, se ela está confortável ou se ela gostaria de ser menino, ou qualquer outra coisa, ou um animal. Ou ela pode decidir todo dia o que ela quiser ser. Certo? Então, você aprendeu sobre sexo quando você era criança no seu lar? Você foi ensinado? Né? O que você aprendeu e como que foi transmitido? Como que foi essa conversa? Né? A forma como é apresentada a sexualidade para nós, principalmente se for uma criança pequena, quanto mais nova, mais marca. E dependendo da forma como é apresentado. Então, provavelmente, o ano que vem, em algum momento, a gente vai conversar sobre abuso, sobre vício sexual, né? Porque nós precisamos. Porque alguns pais que não foram abusados não sabem avaliar quando os filhos estão sendo abusados. Então, a gente precisa do radar do outro. Né? Porque eu, por exemplo, não sofri abuso,
Mas eu trabalhei com tantas pessoas abusadas que agora o meu radar é assim, super ligado. Porque as pessoas não se ligam que qualquer pessoa pode abusar. Desde a vozinha, da tiazinha, do vozinho, do paizinho, é suspeito. Né? Então, nós temos que proteger as crianças. É sério. Então, quando a gente pensa em sexualidade, vamos começar lá com os slides, então? Eu peguei a definição da OMS. Tá? Eu poderia pegar uma definição de sexualidade de um livro cristão, eu poderia tentar definir. Nós, depois de andar bastante aqui, um dia a gente pode tentar fazer nossa definição. Da forma mais geral possível. Né? Mas vamos ler lá. O que é a OMS? Porque ela amplia, né? Porque é para caber tudo, gente. Para caber tudo. Então, ela diz assim, segundo a OMS, sexualidade é um aspecto central do ser humano ao longo da vida que engloba sexo, identidades e papéis de gênero, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução. A sexualidade é experimentada e expressa em pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes, valores, comportamentos, práticas, papéis e relacionamentos. Embora a sexualidade possa incluir todas essas dimensões, nem todas elas são sempre experimentadas ou expressas. A sexualidade é influenciada pela interação dos fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos, culturais, legais, históricos, religiosos e espirituais. Cada coisa dessa dava um estudão, né, sobre sexualidade. Então, só para vocês terem noção, porque Deus nos fez, o dia que o papai e a mamãe fizeram nós em amor, né, a gente tem que pensar assim, porque se não foi pelo amor deles, foi pelo amor do pai. Uma vez eu aconselhei uma moça que tinha nascido de uma relação adúltera, a mãe dela era amante de um homem casado, e ela falou assim, aí a minha mãe conta que a camisinha furou. E aí ela engravidou. Eu falei, não, Deus furou a camisinha para que você nascesse. Né? Porque essas crianças, elas têm um sentimento de que elas não foram desejadas, mas elas foram profundamente desejadas pelo pai. Que o pai rompeu uma camisinha para que ela vivesse, para que ela tivesse vida. É uma outra visão, né? De milagre de Deus, né? Então, nós poderíamos estudar tudo isso aí, gente, né? De acordo com... se a gente fosse fazer um curso de sexualidade, né? Aí a gente seria assim. Então, uma outra expressão de sexualidade, e que a gente já tem ouvido falar bastante, é sobre masculinidade e feminilidade. Pode ser uma outra palestra também. Que é, só resumidamente, maior figura, maior aspecto da feminilidade é a submissão bíblica, e o maior aspecto da masculinidade bíblica é a liderança. E aí ela tem um leque de coisas. E o Senhor fez isso. Ele fez isso. Em Gênesis 1, 27, diz assim, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E criou com singularidades bem específicas para representá-lo, tanto na masculinidade quanto na feminilidade. Então, algum dia, com a graça de Deus, nós vamos estudar sobre masculinidade e feminilidade na parte histórica, na parte bíblica, porque nós precisamos. E isso é urgente na igreja. A igreja precisa estar consciente do que
o mundo, do que a cosmovisão secular está fazendo conosco e com os nossos filhos. Certo? A gente precisa ficar atento. Não é maluco, é só atento. E ensinando, né? Porque tem gente doida, né? Então, assim, não, a gente está atento às mensagens que o mundo está mandando. Então, gente, senta e assiste filme. Percebe? Hoje só tem heroína mulher nos filmes. Só tem heroína mulher. Os homens são apresentados nos filmes como bananas, como inseguros. Então, eu assisti esses dias uma série, alguém me falou, eu esqueci o nome, eu vou falar, talvez alguém lembre. Mas ela era uma inspetora de polícia, e ela tinha uma menina que ficava em casa, que era a filhinha dela, e a menina tinha a tarefa da escola de fazer uma árvore genealógica. Só que daí ela não tinha o pai para pôr. Então, quando aparecia o namorado dessa mãe, que era uma inspetora de polícia, ela falava assim, eu posso pôr fulano aqui na árvore? Gente, me doía de ver aquilo. Eu posso pôr fulano aqui na árvore porque ele é seu namorado? Não, ele não é meu namorado, a gente só dorme junto de vez em quando. E aí vai desenvolvendo a série, ela termina com esse rapaz, aparece outro, chega no fim da série, a menina pergunta para ela, eu posso pôr fulano na minha árvore, como meu pai, como seu namorado? E a mãe diz, não. Então, existe algo dentro de nós que quer segurança, que é estrutura, gente, que Deus fez. Por mais que eles queiram falar nos filmes, que ok, ser tudo desestruturado, várias constelações, a vida pode levar cada um de nós para essas constelações diferentes. Né? Mas não foi isso que o pai quis. Ele queria que quando uma criança chegasse em casa, a casa dela fosse o lugar mais seguro da terra. Que a casa dela fosse o lugar que ela visse uma figura de Deus. E que a casa dela fosse um lugar que ela tivesse todo o afeto que ela precisasse. Toda a segurança. E a gente pode fazer isso intencionalmente, com o que a gente tem. Né? Também, o que aconteceu com toda essa confusão? Se nós hoje estamos falando de sexualidade, qualquer dia aqui o Barba vem falar sobre finanças, daqui a pouco vem falar sobre comportamento. Se o nosso pensamento não for baseado na Bíblia, ele não vai ser teorreferente, guarda isso no seu coração. Se o meu pensamento for baseado no pensamento de um homem, eu comecei a entrar em areia movediça. Eu posso até estar baseado no pensamento de um homem cristão, totalmente firmado na palavra, mas eu preciso de um outro tipo de atenção. Então, se eu começar a ensinar nossas crianças sexualmente a fazer conexões baseado no que Deus disse, ela vai fazer conexões inteligentes. Ela vai crescer uma criança inteligente, porque vai chegar lá na frente, a conta vai fechar. Mas se eu ensinar os meus filhos a fazer conexões sexuais baseado em fala de homens, ou da sociedade, ou da cultura, ela vai crescer fragmentada. Quando chegar o pensamento dela lá na frente, não vai bater. Vocês entendem? É por isso que a sociedade está medicada, gente. E precisa mesmo do remédio, senão nós vamos pirar. Até para poder ler, até para poder organizar o pensamento, às vezes a gente precisa ser medicado. Mas por que somos? Porque é uma confusão de pensamento. Eu não estou nem ligando se eu não der conta de falar aqui. Nós vamos construir. Então, olha só o que aconteceu. Não sou eu que estou falando, a Bíblia diz. Deus chegou lá em Gênesis, na criação. Em Gênesis 1, 28, ele disse assim, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, façam sexo, tenham filhos, multipliquem-se.
encham a terra. Encham. Não é um filho, encham. Eu estou lendo Jeremias com as mulheres, e chega no dia, ele fala, vai lá para aquela terra, vai para a Babilônia, construam casas, plantem pomares, tenham muitos filhos, e tenham paz, e lá vai chegar a minha paz no meio daquele povo. Então, pensa, ele está dizendo aqui, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ele está dizendo para a gente dominar sobre esses animais, para a gente se multiplicar, estabelecendo a sexualidade da forma dele. Houve a queda. Lembra quando eu falei que a minha palestra era mais importante da queda? Porque é importante a gente saber que a queda fez uma fusarca no nosso pensamento, e mais do que nunca no pensamento sexual, sobre a nossa sexualidade, porque nós estamos abraçando coisas da cultura, dos pensamentos que vêm vindo, misturando tudo, para poder ficar mais conformado com o mundo. Né? E aí, porque houve a queda, e os homens deixaram de fazer as suas conexões mentais com base em Deus. Vamos ver o que aconteceu? Agora, é preciso que você passe esse trecho, tá? Romanos 1, de 18 a 27. Nós vamos ler um trecho longo, que eu quero que vocês percebam. Quando a gente abandona a visão de Deus, da glória de Deus, de quem Ele é, a primeira coisa que acontece é a nível sexual. Porque desestrutura a identidade. Tá? Romanos 1, de 18 a 27. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça, a injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, vejam bem, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Na outra versão da mensagem, fala que o coração ficou... Alguém tem aí a mensagem do versículo 21? Fala que eu queria... se tornaram... confusos, sabe? Eles se tornaram perdidos, adoentados no seu pensamento. Vocês entenderam? Se a minha construção de qualquer coisa, gente, criação de filhos, sexualidade, dinheiro, não for baseado em Deus, nós vamos sofrer. Ninguém achou, né? Espera aí. Isso. Vale a pena a gente ler. Porque isso clareia para nós. Parece que não. Olha, recusando-se a adorá-lo, e foi reduzida a um tão terrível estado de insensatez e confusão que a vida humana perdeu sentido. É assim que o homem está? As crianças, os adolescentes se matando, a vida humana perdeu sentido. Por quê? Porque eu já não estou construindo mais quem eu sou, baseado em quem Deus está dizendo que eu sou. Alguém está me dizendo quem eu sou. Alguém como eu, não meu Criador. É sério, gente. É sério. Por isso que a gente tem que sentar com os nossos filhos e falar sobre o Criador. Né? E aí, na sequência,
inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível. Olha lá, era para a gente, lá em Gênesis, nós dominarmos sobre as aves, os répteis e os animais que rastejam. Mas porque nós abandonamos Deus, o que nós estamos fazendo aqui? Então, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Passamos a adorar agora aqueles seres que era para a gente dominar. Olha só a mudança que houve com a queda. Vocês estão percebendo? Aí, por isso, aí o que aconteceu por causa disso? Deus os entregou, tais homens, à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. E aí, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus os entregou. Olha a questão sexual que entrou. Deus os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Homem com homem, mulher com mulher. Primeira questão que entrou, quando eu deixo de fazer toda a minha construção de mente, de pensamento, de organização com Deus, o que acontece é que a minha identidade fica fragmentada. Eu já não sei mais quem eu sou. Que mais? Aí recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Olha a AIDS aí. Né? Semelhantemente, acho que é no livro 27. Não, sim, 28, 1:28 agora. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Bom? Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. É mole? Então, toda a nossa sexualidade tem que ser construída em Deus, porque foi Ele que nos fez, certo? Então, agora a gente pode começar o começo do estudo, não tem importância. A gente vai no ritmo que der. Então, nós temos um desafio como cristãos. Romanos 12:2, a gente tem que ultrapassar esses moldes. Nós temos que ser conformados no que o Senhor quer. Então, em Romanos 12:2, 1 e 2, vamos pôr o 1 e o 2? Vamos ler lá. Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Use a sua razão para produzir o sentimento correto. Nós estamos no mundo que está dizendo, nós saímos de um mundo que pensava um pouquinho mais no coletivo, agora para o mais individual. Você tem que ser feliz. O que importa é a tua felicidade. O que importa é o seu prazer. Importa o que você é, o que você pensa que é. Nada disso. Importa o que Deus pensa que eu sou. Isso é uma mentira que o diabo vem falar para nós. Então, nós temos que trazer a razão para o pensamento sexual, né? Então, a gente não vai permitir que o mundo nos molde e nem molde os nossos filhos. E, para isso, gente, precisa arregaçar a manga, tá? Precisa prestar atenção. Ficar alerta para as janelas, a hora que as janelas abrirem. Né? Quanto mais velhos os filhos, a gente precisa esperar mais a janela abrir. Né?
Porque quando eles são pequenos, a gente põe eles sentados, eles ouvem, mas quando eles vão crescendo e vão adolescendo, eles não querem mais ouvir nada. Então, a gente precisou esperar que a janela abra e que você esteja ali para uma boa conversa, instruído no Pai, para que a conversa tenha significado eterno. Né? Vamos lá? Então, Romanos 12, 2, né? Nós vamos ter que... Esse desafio a gente tem, nos conformarmos ao padrão de Deus, não ao do mundo. Segundo, buscar padrões relacionais, né? Ver no outro o portador da imagem de Deus, do imago Dei. Então, é o respeito pelo corpo do outro, o respeito pelo meu corpo. Gente, isso tem que ensinar de bebê, de pequeno. Vai dar banho na criança, olha, esse é o corpo que o papai do céu te fez. Um dia Jesus vai vir morar no seu corpo vai ser dele, para sempre. E um dia o seu corpo vai ser do seu marido ou da sua esposa. Gente, a gente não tem mais nem corpo, né? Ou é de Deus, ou é do meu marido, então não é meu mais. E aí, qual que é a fala do mundo? Qual que é a fala? Meu corpo, minhas regras. É do capeta. É sério, gente. O meu corpo é templo do Espírito. É de Deus. O meu corpo é do meu marido. Qualquer dia nós vamos dar uma palestra só sobre aquele versículo. Eu fiz exegese no seminário do versículo lá. O corpo é do marido, o corpo é da esposa, tal, então não se abstenha. Tá. Vamos ver o outro lado da moeda. Né? Mas isso é para mais para frente. Então, o nosso desafio também é sobre esse respeito do outro, do tempo do outro, do corpo do outro, da sexualidade do outro. Isso é um desafio, gente. Porque o convite hoje é chegar e pegar e jogar. Como se fosse descartável. Como se fosse objeto. Dá o corpo, mas não o eu. E a união de uma só carne, por isso que hoje eu comecei a chorar de pensar nisso. Porque nós vamos ver aí no próximo, deixa eu ver se já é no próximo slide, os 4 propósitos do sexo, né? De Deus. Então, primeira coisa que ele falou, multipliquem-se, sejam fecundos. Então, o primeiro propósito de Deus, que ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, né? Procriação. Procriação. Deus deu uma palhinha para a gente. Olha, eu criei tudo, vou deixar vocês criar um ser humano, procriar um ser humano. Né? O que acontece na hora que a gente vê a carinha dos nenês, gente? Eu queria tirar a foto da cara do nenê. A gente fica assim, eu fiz esse nenê, né? Tipo assim, agora, né? A mãe fala, vou cuidar, e o nenêzinho já começa a chorar. Mas a cara, eu fui esses dias ver, o dia que nasceu meu netinho, que eu cheguei lá, que a enfermeira estava lavando ele. Gente, o rosto do meu filho, olhando a cria. É a coisa, eu fiquei assim, pensando, falei, gente, Deus, era isso que o Senhor queria, que a gente experimentasse. E agora de vô, então, né, que eu nem vou para casa com o nenê chorando, que é mais gostoso, né, a gente só pega a parte boa, né? Mas é muito gostoso de ver, compartilhar isso, Pai, esse pedacinho da criação, né? Aí, ele fez o sexo também com o propósito da unificação. Então, deixará o homem pai e mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Eu escrevi aí para não esquecer de ler, que está aqui no livro, o poema. Sabe, porque depois de uma idade a gente esquece das coisas, né? Essa unidade que vai acontecer durante todo o tempo. Até que acabe o casamento, que um dos dois morra. Nós vamos aprender a ser um. Em cada fase do ciclo da vida. Lembra nas crises? Quem veio nas crises lembrou, né, da sequência lá.
Em cada parte daquela, depois do casamento, a gente vai aprender a ser do um. Então, isso é uma coisa única. É a única coisa que nós vamos conseguir alcançar o adolescente aqui, é nessa parte da unificação. Porque você pode falar para ele da consequência, depois nós vamos conversar um pouquinho. Você vai falar para ele não sei o quê, mas quando você chega na unificação, ele não vai acontecer no troca-troca. É uma coisa única do casal dentro do casamento. Gente, sexo foi feito para ser feito dentro do casamento. Vocês podem virar de perna para o ar, pode pintar e bordar, pode arrumar um monte de argumento. Deus fez o sexo para ser contido dentro do casamento. Não é a cota que está falando. É o Pai que fez. O Criador, ele viu a nossa psique que ele fez, e ele falou assim, olha, vai ser muito bom que eles se unam em uma só carne, que eles se fundam, e eles se entreguem o seu eu, por isso chama êxtase, é levar o meu eu para fora, para o outro, e ele dele para mim. Chega a um êxtase, a palavra, é para fora, é me dar, para unir-se numa só carne, e eles terem uma experiência de unidade que Cristo e a igreja têm. É muito profundo, por isso que eu chorei hoje. Como alcançar no nosso coração uma coisa tão maravilhosa, tão profunda, de Cristo nos embrulhar nele, nos ganhar, nos comprar com o sangue dele, e deixar para um casal experimentar, quando fecha a porta do quarto, um pedacinho do Éden, onde estão nus e não se envergonham. Eu choro, gente. Porque nós contaminamos tudo isso, com um monte de coisa. Né? Com pornografia, com impureza, com raiva, com falta de perdão, com confusão de gênero na mente. Isso que o diabo quer. Porque esse aprofundamento da relação do casal é uma coisa espiritual profunda. É sério. E a gente tem que desejar. Pai, eu não consigo, não sei nem como que eu vou começar isso, mas eu quero. Faz essa oração. Eu quero essa intimidade tão profunda de Cristo e a igreja no meu casamento. E a Madalene aí, eu não consegui pôr apóstrofo aí, esse L aí é com um apóstrofozinho. Não sei nem ler esse nome também, mas não sei nem que raça que é. Mas ela escreveu isso, esse poema, sobre a unidade do casal, sobre ser um com o marido dela. Ela escreveu assim, você é ainda novo, meu amor, não conheço você. Estranho a meu lado no escuro do leito, sonhando sonhos em que não posso jamais penetrar. Olhos cerrados nessa cabeça familiar, desconhecida. Quem é você? Que forçou e entrou. Meu próprio ser penetrou de tal modo que agora não posso outra vez ser totalmente separada, ligada pela vida compartida a esse desconhecido você. Não conheço você, nem você me conhece. E, no entanto, conhecemos um ao outro à maneira dos nossos primitivos antepassados no jardim. Adão conheceu Eva. Como fazemos? Assim fizeram eles. Eles, nós, para sempre estranhos, austeros, mas verdadeiros. Entretanto, eu nada mudaria. Você ainda é novo. Porque é um constante conhecer do outro, né? Isso é muito rico, né? Isso é muito rico. E terceiro propósito, para o prazer do casal. Lazer de grátis. Né? De graça. E quando o casal aprende, dura mais tempo. Às vezes, nos grupos de casais, aí, eu dou umas tarefinhas para eles, né? Falo assim, ó, vocês têm que namorar 20 minutos sem
Eu não sei lembrar se tinha criança, não tem mais, né? Sumiram com a criança. Então, vocês têm que namorar 20 minutos antes da penetração. Não pode ter penetração antes de 20 minutos. Aí eles vêm tudo rir, né? Aí eles vêm assim, aí a gente não aguentou, né? Falei, que bom, vocês são casados, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Mas era só para desafiar, namorar mais, aproveitar mais. Né? Porque, culturalmente, gente, nós fizemos uma confusão. O Ocidente, o foco do Ocidente é o orgasmo. O foco do ocidental é chegar no orgasmo. O foco do oriental é dar prazer, mais tempo. Então, o que vocês acham que Deus fala? É os dois. É para dar prazer um para o outro e é para chegar no orgasmo, que ele fez isso. Mas, então, os dois perdem, vocês entendem? Os dois perdem por causa de cultura, porque não estão construindo sobre a Bíblia. Então, a Kama Sutra vem do Oriente. 200, sei lá quantas posições que tem, de todo jeito lá, para aumentar o prazer. As possibilidades do prazer. Mas o alvo não é o orgasmo. Mas será que Deus não pensou alguma coisa quando teve orgasmo? Né? Acho que sim. Que ele estava criando. E ele é perfeito. Então, olha só o que fala em Provérbios, né? E quem quiser entender o que Deus pensa sobre sexo, é só ler Cantares. Então, se tem alguém aí ainda que pensa que o sexo é sujo diante dos olhos de Deus, lê o livro de Cantares, né? Aí, em Provérbios 5, 18 e 19, diz assim, seja bendito o teu manancial e regozije-se na tua mulher da tua mocidade. Bom, como corça amorosa e graciosa cabra montesa, sacinte os teus seios em todo o tempo e pelo seu amor ser encantado perpetuamente. Olha só, aproveitem. Então, o terceiro propósito é o prazer do casal. E o quarto propósito do desejo sexual tem o propósito de nos impelir para o casamento, né? Nós deveríamos nos casar também pelo desejo sexual. Então, por que as pessoas não se casam, às vezes, hoje, ou se juntam? Porque eles já têm relação sexual. Então, eu sempre falo para as moças, ou para as mulheres que já se separaram, porque as mulheres que já se separaram, que já tiveram uma vida sexual, elas, às vezes, não se abstêm da sexualidade quando elas namoram. E isso não é bíblico, gente, não mudou nada. Não é? Vocês entendem o que a gente fez com a nossa fé? Nós nos acomodamos ao mundo, porque todo mundo faz. Ah, eu já não sou mais virgem. A gente está namorando, então nós vamos ter relação. E aí, perde que o outro se apaixone pela alma, porque o que vai sobrar, depois de uma certa idade, é só a alma, né? Não, gente, sério. Se o casal se encontra para fazer sexo, eles não vão conversar. Eles não vão conversar sobre sonho, sobre expectativa, sobre o que aconteceu de ruim. Eles estão procurando lugar para casar lá. Como que eles vão fazer para transar? Eles não estão preocupados com o interior do outro, o que Deus está fazendo, eu não estou gostando do caráter dele nisso. Não dá nem para ver, porque só estão se encontrando para ter sexo. E com os noivos aqui na igreja, a gente faz uma continha com eles. Quanto tempo a gente passa fazendo sexo por ano? O resto é conversando, gente, com a pessoa que você escolheu. Mas se você não conversou antes, como é que faz? Né, Maurício? O Maurício mandou pôr um ar-condicionado em cima da cama lá para... bem quente para a Lu tirar a roupa, né? Tem as táticas, depois você conversa com ele, que ele tem umas táticas boas. Isso é brincadeira. Mas o mundo contaminou nosso pensamento. E o sexo é puro, gente. É para o casal que está comprometido. Sexo tem a ver com comprometimento, tem a ver com amor.
Não tem a ver só com instinto. Só com instinto é animal. Por isso que Deus nos fez racionais. Porque nós somos morais. Né? Então, eu já vou terminar, vai faltar alguns, não tem importância. Não tem importância. O importante é que a gente construa. Está dando para construir alguma coisa? Um pensamento diferente, pelo menos? Só para a gente começar o que a gente vai continuar o ano que vem, tá bom? Nós, enquanto seres sexuais, nós temos aí 3 aspectos: a nossa identidade, a nossa orientação e o nosso sexo biológico. Então, é nessas áreas que as nossas crianças estão sendo profundamente atacadas. Tá? Então, identidade de gênero, ó, nós vamos fazer assim, ó, identidade é quem eu penso que eu sou como pessoa sexual. Coração, para onde o meu afeto vai. Sexo biológico, meu pai, criador, me fez uma vagina ou um pênis. Ou eu sou homem ou sou mulher. Tá? Aí tem uma figurinha aí para vocês verem. Então, só porque nós vamos voltar depois para falar sobre isso, para vocês entenderem no que nós estamos mergulhados. Tá? Então, identidade de gênero, se eu sou homem ou se eu sou uma mulher. Atração sexual, se a minha atração é por homens, por mulheres, por homens e mulheres, né? Que as crianças estão agora falando, eu sou bi. Meu Deus! Com 10 anos, né, Lu? 10 anos. Elas estão com confusão. Era para só estar brincando. Então, pais e mamães, nós estamos em batalha. E você, pai, outorga tanto a masculinidade quanto a feminilidade nos teus filhos. É o pai que faz isso. A filha vai copiar a mãe ou não. Mas quem olha para a mulher e fala, filha, você é linda. Filha, olha, cuida do seu corpo, porque os homens lá fora, porque você está emprestando o seu olhar de homem para protegê-la. Quando você abraça a sua filha, adolescente, você está vacinando ela de um toque sexual mal intencionado lá fora. É maior que isso, tudo isso que eu estou falando, mas só para vocês terem noção. Porque daí o pai abraça afetuosamente, amorosamente, é um abraço masculino, sem conotação sexual. Então, ela supre. Aí, quando vem um querendo só pegar a carne, ela fala, opa, ele não quer meu coração. Ele quer só o meu corpo. E isso precisa estar pronto na menina. Né? Então, deixa eu falar para vocês a confusão que está. É o último slide, tá? Vocês não vão enxergar. Eu só pus aí para eu lembrar. No Facebook, agora, quando você vai fazer seu cadastro, você pode escolher entre 52 opções de gênero. Tá? Para vocês só imaginarem a confusão que nós estamos metidos. Então, nós vamos trabalhar na escola algumas questões gerais, de educação, de tudo baseado na palavra. Mas, das nossas crianças, nós temos que cuidar e com consistência. Eu vou lá para o último versículo, para o Deuteronômio 14. No slide 14, Deuteronômio 6, de 4 a 7. Pensa na sexualidade, né? De como você é como homem, de como você é como mulher, andando na sua casa todo o tempo. Aí o pai diz assim, ouve Israel. Quem é Israel? O povo dele. Nós estamos falando para a igreja, eu estou falando para cristão. Se você não concorda, você tem todo o direito. Mas então você não é cristão.
Não dá para misturar. Não dá. Vai fragmentar, vai adoecer. Tá? Então, ele diz assim, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E estas palavras, para você ser inteligente, para os teus filhos serem inteligentes, para eles terem construções inteligentes, essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração primeiro. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar. Funcione como homem, funcione como mulher, e você vai estar ensinando a próxima geração. Funcione como uma mulher de Deus, não perfeita, intencionalmente. Funcione como um homem de Deus, não perfeito, mas de todo o teu coração, do que você dá conta. Teu filho vai saber. E é bom que ele veja que você sabe que não é perfeito. É bom. Porque a gente não é. Então, ele está vendo a realidade, né? Ok? Até aqui está bom. Eu peço, em nome de Jesus, que Deus construa no nosso coração esse desejo de ser povo dele, um povo diferente. Não homofóbico, não briguento, não desrespeitoso, mas sabendo quem é, para que foi chamado e quem representa. Amém? Vamos orar? Pai Santo, Tu és santo. A Tua santidade constrange, Tua pureza, a Tua grandeza, a Tua majestade em fazer as coisas tão perfeitas. Essa dança relacional que o Senhor propôs entre o casal, gerando filhos, crescendo como família, como nação, como povo. Pai, santifica o Teu povo. Atrai os nossos corações e as nossas mentes para o Teu Filho Jesus, para que Ele possa nos guiar, nos conduzir como nosso Senhor, organizando as nossas mentes e os nossos pensamentos e as nossas casas. Pai, em nome de Jesus, proteja nossos filhos, nossos netos e as nossas próximas gerações. Que nós sejamos conhecidos como Seu povo, um povo sábio e inteligente, bondoso, amoroso, porque somos do Senhor. Nós Te louvamos e Te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém.